host. E estou aqui com meu companheiro de sempre, ele, Fellow, se apresente. Só, peraí, Fellow, peraí. Todo dia se tem muito. Fala aí. Alô, 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 Aí, alô. agora sim, a apresentação do meu amigo Fellows. Pode falar. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui para poder fazer a previsão dos jogos do final de semana. Tem jogo pra caramba, se não me engano, são 16 games. Então tem muita coisa aí pra gente conversar hoje. Volta, damos o kickoff, que foi um jogo bastante unilateral, né? E eu vou falar sobre ele, acho que amanhã, ou sábado de manhã, vou ver ainda. Tô esperando sair, né? Desse jogo já saiu, tô esperando alguns dos outros das finais para ver se vai ter. Se não tiver, a gente segue o rumo. Mostramos menos detalhadinho, mas a gente vai analisar esse jogo aí do kickoff. E vamos começar aqui. Você quer começar por qual? D1, D2, feminino? Na sequência aí que tá aí. Vamos falar na sequência. Começamos aqui com Bravos e Santa Maria Soldiers, o atual campeão gaúcho e o vice-campeão gaúcho. O que você disse? Sem você começar. Mano, eu gosto muito do time do Bravos, mas a gente já teve uma breve prévia aí do campeonato na final do Gaúcho. Apesar de ter sido só dois participantes, né? Foi só lá a final. Mas a gente percebeu que o time do Soldiers é muito mais time que do Bravos. Então, se o Bravos não tivesse reforçado, vai penar. Eu sei que o Bravos vai estar jogando em casa, mas o time do Soldiers se demonstrou muito superior. Então, pra mim, nessa aí, é Soldiers. É, a gente falou um pouco sobre o que a gente achava do TDC contra o Goiás, né? E foi dito e feito, né? O ritmo faz diferença. E o ritmo que o Soldiers já apresentou contra o próprio Bravos já é uma demonstração de força. Então a gente não pode brigar muito com isso, né? Então eu também acho que vai ser Soldiers aqui. Mas eu não sei, acho que sim, muita superioridade eu não vejo, tá? Eu acho que talvez seja um jogo mais apertado do que o da ocasião, tá ligado? Então, não sei, vamos ver. Agora vamos de o atual campeão brasileiro contra o bom time do Estepos. Pro contra o Estepos. O time do Estepos é um bom time. Pra mim, ele tem a qualidade bem parecida com a do Bravos. Mas estamos falando do campeão brasileiro. A gente viu um pouco do campeonato paranaense, viu um pouco do Croco. É, Eu não sei dizer se foi o Browns que melhorou muito a ponto de chegar perto do que o Croco tá jogando hoje, ou se o Croco que deu uma leve piorada e ficou parelho ao Browns. Mas ainda segue o campeão brasileiro, ainda é um bom time, ainda tem uma comissão técnica, uma diretoria acima. Então esse game aí acho que não tem dúvidas, é Croco. Eu também acredito nisso. Acho que é Croco. Acho que o time do Croco mudou algumas coisas que vão dificultar o trabalho, né? Assim, eles fizeram, acho que eles mudaram o quarterback, né? Subiu o menino. Não sei se vai vir um quarterback só para D1. É, não, né? Não sei se eles vão trazer de volta o que eles já tiveram, mas o campeonato realmente, a final foi levemente preocupante na minha visão, né? Então vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas o Croco é amplamente favorito, apesar de tudo isso que a gente falou.
Isso a gente vai ser posto à prova mais para frente, né? Contra o rival regional, mas acho que aqui nem tanto. Vamos ver, talvez a gente esteja enganado e tenha uma surpresinha aí, né? É sempre bom. Mas acredito que ainda não. Agora vamos de vice-campeão brasileiro Recife Mariners, fora de casa contra o João Pessoa Espectros. O Spectros ele tá devendo, né? Tem um tempinho que ele vem numa decadência. Não fez uma boa temporada ano passado, não fez ano retrasado. A gente ainda tá esperando aquele Spectros que botava medo. Não sei como é que ele se reforçou para essa temporada. Vai estar jogando em casa. Tem a chance de mostrar para a torcida e para o FABR que ainda consegue ser aquele Spectros de antigamente. Mas estamos falando aí de um Recife Mariners com head coach Heitor Medeiros, que sempre traz um nó tático violento. O cara manja demais, com uma comissão técnica absurda. Aí, pra mim também, não tem muito o que falar, não. É Mariners aí por 3, 4 posses aí. Eu também acredito que The Mariners. Acho que o Spectros tem passado bastante dificuldade para retenção de pessoal, é, de formação de talentos. Eles têm um bom running back. Eu nem sei se ainda tá lá, me perdoe se tiver, mas que jogou bem ano passado, mas que, por exemplo, a OL não foi bem. O quarterback teve muita dificuldade de jogar sob pressão, não tomou boas decisões ano passado. O Mariners, mesmo com a aposentadoria, né, do seu quarterback e um dos seus ícones, né, ainda é um time muito cascudo, que nem você falou, é um time que traz uma violentíssima comissão técnica, se reforçou na comissão, né, o ex-head coach virou coach de ST, e eles trouxeram um outro cara que a gente já entrevistou ele aqui, tem um programa aí para quem não tiver assistido ainda. E o cara é um gênio do futebol americano aqui da nossa região. Então vamos ver. Eu tô curioso até para ver as diferenças do Mariners agora, né, com um quarterback provavelmente não, né? Com certeza um quarterback novo, com ideias novas. Então vamos ver o que vai ser esse Mariners, se eles vão vir melhores ou se eles ainda vão ter um tempo de adaptação, isso é normal também. Então vamos ver como é que vem esse Mariners, mas acho que pro JP aqui é difícil. Vamos de confronto norteiro. O fortíssimo Rondonópolis Rocks contra o Cuiabá Arsenal. É, o Cuiabá Arsenal vai estar jogando em casa. É sempre muito difícil viajar para Cuiabá, que é um lugar longe pra caramba. Mas, A entretanto, Rondonópolis não é tanto, eu acho. para Rondonópolis não é tanto quanto pra gente, né, quando a gente vai pra lá. Mas eu acho que assim, o Cuiabá ele tá devendo, tem um tempinho. E o Hawks é o time a ser batido da conferência. É um time que não perde há 4, 5 anos na conferência. Então, o favoritismo é do Hawks. O Cuiabá não se reforçou tão bem. Parece que tá com a galera já não tão boa que nem antes. Muita gente aposentou, muita gente não aderiu mais ao projeto. Então, provavelmente o Hawks aí deve ganhar umas 2 a 3 posses no mínimo aí na frente, tranquilamente. Ó, a gente falou do homem ao homem aí, ó. Nosso Olha o LDzão homem aí, aí. ó. Ó o LDzão aí. O Gui tá falando, né? O Gui é nosso coach do TDC, né? Pois é, Ó, Gui. Ele é um QB realmente interessante, mas eu acho que o time por completo do Cuiabá, eu tenho algumas fontes lá e diz que o negócio lá não tá tão bom assim, não. E como o nossos Hawks já tá amigos. no, informações não oficiais, Informações que eu dizem que não tenho. Eu não tenho. informações que eu não tenho aqui, ó, tá meio miado lá. Mas vamos ver, né? Vai que o Cuiabá se surpreende, mas a ideia é que o Hawks ganhe essa sem dificuldade alguma. O Hawks é um time que deu trabalho até pro Mariners aí, o LD que tá aí.
nosso amigo, que vai participar do nosso The Audible ainda. Ele pode falar melhor que a gente, né? Foi um jogo difícil. O Mariners, que é uma máquina de futebol americano. E assim, acho que eles tiveram algumas mudanças, né? Trocaram o quarterback, acho que eles trouxeram outro. Eles trouxeram um panameño, se eu não me engano, também para o time, então tem algumas mudanças, mas a base do time é muito sólida. É um dos times mais antigos, assim, em idade, né? De jogadores que jogam há muito tempo também. Igual o Gui disse ali também acho que é a terceira força. Tem o Igor Mota, que querendo ou não faz uma diferença absurda em qualquer time que ele joga. É uma terceira. O Hawks é a primeira força, né? E o Arsenal pode ser essa terceira força. Pode ser que eles, com um quarterback diferente, encaixe o jogo, né? Que a gente sabe sempre que quão importante é o quarterback. Às vezes, uma mexidinha um sistema, uma coisa pode ser que volte eles forte. Vamos ver. Ainda não estou convencido, até por essas informações aí que estão de lá. Mas o Hawks ainda, acho que o Hawks ainda é um time que até se fortaleceu, né? Acho que os problemas deles eram específicos ali do play calling com o que o quarterback gostava de fazer e o que ele se é, que ele se doava para fazer melhor, né? Às vezes eu acho que ele assistindo o jogo em loco, né, que eu assisti contra o próprio TDC, às vezes parecia que ele não queria fazer muito algumas coisas que o head coach, que é um bom head coach, o gringo que eu não lembro, não vou lembrar o nome, mas ele que era o head coach deles ano passado, acho que ainda falava para ele meio que não gostava muito, né? Ele tinha umas inconsistências, então talvez vamos ver como vem esse novo ataque do Hawks, que pode ser que vá até melhor. Então, algumas contratações do Hawks é um quarterback americano, que foi um quarterback que jogou a Double A 2. Uhum. Eles trouxeram um wide receiver que também é americano, trouxeram um OL que é uruguaio, trouxeram um defensive back barra wide que é do Panamá. Então, assim, tem muitas contratações estrangeiras. Eu acho que vai vir bem diferente e provavelmente mais ofensivo que ano passado. Era um time que gostava, que tinha uma corrida muito forte. É verdade. Boa, Gui, eu lembrava disso, que eu achei que eu lembro por isso que eu até falei que eu não tinha certeza se ele estava lá, porque lembro de ter visto ele saindo. Ele foi pro Pyrus, ele era um bom coach, assim, foi divertido assistir ele na sideline, ele é um cara bem elétrico, eu lembro que ele até chegou a irritar a torcida, TDC, né? É, pelo jeito que ele era. Vamos ver essa mudança, a mesma coisa que a gente falou ali dos times que mudaram de direção, né, de coach, staff e tal. É, a gente falou aqui do Mariners, né, se encaixa também, então vamos agora pro Hawks, vamos ver se eles vão mudar muito a filosofia, o que vem, o que muda. Mas o É, Hawks é um time bem legal de se assistir essa temporada, exatamente por isso, porque já era um time forte, teve todas essas mudanças. Vamos ver se eles conseguem escalar mais um degrau ainda, que eles já quase chegaram lá, né? Agora vamos para um jogo do Sudeste. O Ocelotes, que foi até a semifinal da Ouro, da Ouro não, da Diamante lá em São Diamante. Paulo. E o Flamengo Imperadores. E eu quero falar um pouco mais desse jogo antes, né? Assim, eu botei os dois times um pouco abaixo no nosso ranking, né, de forças, porque eu sinto que o Ocelotes é um time que depende muito de dois caras e a defesa deles é muito frágil, saca? Então, assim, vamos ver como se eles identificaram isso dentro da Diamante, se eles fizeram algumas mudanças ou se pelo menos, né, vão se adaptar melhor a isso, ter uma defesa melhor. E o Flamengo Imperadores é um time que perdeu muita gente.
Então, ano passado veio um pouco, veio com hype, né? Veio com uma certa força e acabou perdendo pro Vasco, né? Ali e ficando de fora do que se esperava deles, eu acho. Então, esse é um jogo aqui que acho que vai dar Ocelots, porque eu acho que o Flamengo vem um pouco enfraquecido. Mas eu quero assistir também, pode ser só uma coisa que eu não sei ainda, né? Pode ser que eles tenham feito um trabalho de base bom e ter formado vários jogadores que vão estar bem lá. Mas o Solares ainda tem um jogador que eu, pelo menos, considero especial, que é o quarterback deles, o John, né? É John, né? Então joga demais. Que joga muito, tem muita mobilidade, tem um bração. Às vezes ele é um pouco impetuoso, muito para resolver jogo, mas faz parte também do esporte. Então eu estaria com o Celotes aqui. E você, meu flamenguista? Eu tô com você, apesar de torcer pro Flamengo. No futebol americano é outra coisa. Eu concordo com você, pra mim vai dar Ocelots, tem um quarterback muito diferenciado, ele tem um braço muito forte. Se deixar lançar, ele vai lançar. E é aquilo que você falou. O Flamengo ele teve uma debandada muito grande, saíram vários jogadores do Flamengo que foram até pro rival, né? Inclusive o Patrick, QB, foi lá pro Vasco. E uma galera acabou indo com ele, o corpo de recebedores também foi junto. Então a gente não sabe se o Flamengo teve reforços, pelo menos na página deles eles não anunciaram nada. Então só se eles tiverem feito um trabalho de base bacana, que nem você falou, mas eu acho que vem enfraquecido. O problema do Ocelot é justamente o que você falou. Ofensivamente é um time muito bom, mas depende muito do John e dos seus recebedores, que têm uma conexão muito boa. E o jogo corrido não é essas coisas todas. É um time que gosta de passar mais, porém tem uma defesa muito falha. Você pode lançar fundo e a galera não vai te machucar, você pode correr, eles não vão te machucar. E é isso. Então, não adianta você pontuar bem se você toma o dobro do ponto que você pontua. Mas, porém, entretanto, eu ainda acredito que o Ocelot vai levar essa partida. Por estar jogando em casa e por ter um time um pouco melhor. Agora vamos para outro jogo aqui do Nordeste, né? Assim como Spectros e Recife. JP e Recife, né? Vamos para Caruaru Wolves contra Cavalaria 2 de Julho. E aí? Esse jogo tem um quarterback muito massa, a gente sempre vai falar dele aqui no programa, não tem como. JT é um JT. quarterback, assim, fora de série, o cara joga muito. Eu acho que ele tá um pouco acima questão de qualidade do time que ele joga. Acho que o time que ele joga não tem tanta qualidade quanto ele. Não tô desmerecendo vocês, tá, Caruaru? Vocês são um bom time também, mas acho que a qualidade dele é um pouco mais acima da galera do time. Acho que fica muito em cima das costas dele o que tem que fazer. Contra um time que, pra mim, perdeu nos detalhes ano passado e poderia facilmente ser um dos finalistas, que é o Cavalaria. Teve muito reforço, mas assim, muito reforço mesmo. Cavalaria Uhum. ano passado já estava muito bom. Essa temporada vai estar um time assim top, tanto que a gente colocou ele como possível finalista novamente. Então, pra mim, isso aí vai ser um jogo bem disparelho, na verdade. O Caruaru Wolves, a informação que temos, né? E que eles reforçaram principalmente a OL, trouxeram alguns jogadores de OL, até aqui de Brasília, que estão aqui em Brasília, caras experientes e tal. E foi um dos problemas que eles tiveram também, era um time que, apesar de ter um QB muito bom, o Caruaru tinha dois defeitos bem grandes, que era assim, era assim como o Ocelots, era um time também que dependia do JT fazer milagre e do recebedor gringo também fazer milagres. Assim, de ele estar sempre lá para receber e tal. E então, assim, vamos ver se eles também melhoraram um pouquinho esse corpo de recebedores, se os recebedores deles ficaram mais maduros, né? Se amadureceram nesse período. E sobre a defesa, era até que razoável, era uma defesa boa. Mas que o ataque às vezes tinha certos problemas por causa disso, né?
dessa dependência de dois jogadores que é difícil. E o Cavalaria é o timaço, né? Já tem um dos nossos jogadores mais incríveis de todos os tempos aqui do nosso país, né? E agora trouxe uma rapaziada em peso, levou gente de tudo que é canto, de todos os lugares do Brasil. Agora é uma máquina. Vamos ver se não vai ter algum problema de ego dentro de vestiário, se as ideias vão ser muito loucas e não vai dar algum problema, mas para elenco por elenco é um time top 3 para brigar lá na cabeça. Tá ligado? É um time muito forte. E que ano passado já demonstrou um pouco de sua força, um elenco que manteve a base, né? Se manteve a base, trouxe talento, é o necessário para ser forte, né, velho? Então é por aí. Eu também acho que é um jogo um pouco disparelho, porque o Cavalaria é top 3 time do Brasil e não tem muito o que fazer. Agora vamos para outro aqui, novamente, gente, indo para o sul do Brasil. Nosso Juventude FA contra o classicaço Timbó Rex, programa de futebol americano. Diga, Fel. É aquela, né? Estamos falando aí do Rex, que é um time absurdo, contra o Juventude, que fez uma temporada legal ano passado. Eu gostei, assisti alguns jogos deles. É um time bom, tinha um quarterback muito bom. Para essa temporada eles contrataram um quarterback gringo, até separei aqui. Jordan Slocum, não conheço ele. Vamos ver o que ele consegue fazer nesse time. Mas ainda entra naquele quesito que falamos de questão de disparidade. Não tem como você o time do Juventude bater de frente com o Rex. Ah, tá desmerecendo o Juventude? Não, o time do Rex que tá um patamar bem acima. É, o Timbó é um time, é um programa de futebol americano, a gente sempre fala, né? Nós somos muito fãs, aprendemos muita coisas com eles. Falar do Timbó é chover molhado, então vamos falar um pouco do Juventude. O Bruno, que era o QB do Juventude, ele era running back e ele teve que jogar de quarterback, né? Então, acho que essa foi a procura, né, de ir atrás de um QB gringo. Não que o Bruno tenha ido mal, muito pelo contrário. A filosofia do time girava em torno dele e agora eles trouxeram uma arma a mais para o time não ser tão unilateral, vamos dizer assim, né? Era um time que corria muito bem com a bola, sabia controlar o relógio. Teve alguns problemas de ST, principalmente, mas que tinha feito realmente uma temporada interessante, acho que para a expectativa deles, né? Eles viam como uma terceira força ali e ganharam do Bravos, que vinha muito forte. Então, é essa associação aí, né? Assim, que a gente falava que nessa divisão aí todo mundo ganhava de todo mundo. E agora eles colocaram o Rex de um lado, o Croco do outro e separaram os amigos que gostam de se bater, né? Então agora é um confronto difícil, né? Muito difícil pro Juventude, porque, de novo, é um time bom, mas que tá contra o top 3. Muito difícil jogar contra o top 3 assim. Pode ser que você surpreenda, igual o Browns já surpreendeu o Croco esse ano. Vamos ver. É a expectativa, né? Vamos para o nosso outro confronto aqui nordestino, o Ceará Sabres contra o fortíssimo Fortaleza Tritões. É isso. O Tritões leva uma vantagem sobre o Ceará Sabres. É um time que chegou longe, tem uma comissão técnica muito boa, tem jogadores muito bons. O head coach gringo, né, que é o Joey. E um quarterback gringo que é muito bom. Tem o Jaguar lá que joga muito bem. Então, assim, tem uma equipe muito boa.
O Ceará Sabres também tem uma equipe muito boa, mas eu vejo ainda um nível abaixo. Entrei no Instagram de ambas as equipes, não teve muita contratação, então vamos ver como é que vai ficar essa temporada. Mas pra mim ainda o Tritões está acima do Ceará Sabres aí. Quem sabe por uma, duas postas acima no mínimo. O que a gente precisa saber do Ceará Sabres é se eles arrumaram estruturalmente o time, né? Porque a gente sabia, tinha informações também de que o Ceará Sabres estava com problemas estruturais de CT, de treino, algumas coisas assim, e que isso estava fluindo dentro do time, né? Vamos ver se agora, se esse ano eles conseguiram resolver esses problemas, e vem mais forte. Muito difícil competir contra o Fortaleza, né? Que é um dos times aí também que vem aí numa ascensão super boa. Então vamos ver. Aí, ó, fica a informação de que o Piolo não jogará full. É, acho que ele já tinha falado, né, sobre. Valeu, Gui. Obrigado pela informação. O Gui também É, sabe de tudo, meu irmão. O Gui é brabíssimo, filho. é um homem inteirado. Então, assim, o Fortaleza já perde uma das suas armas também, né? Então, mas ainda assim é um time muito forte. Então vamos ver como vem o Fortaleza e como vem o Ceará, que os dois têm problemas distintos, né? Mas assim, o Ceará teve muitos problemas ano passado de também depender muito do QB, do Prince e do seu wide receiver, que eu não vou me lembrar, mas é um cabeludo lá que joga muito. Então vamos acompanhar esse jogo aí com expectativas de ver se a casa foi arrumada, né? Agora vamos novamente para o Sudeste brasileiro. É, o Rhinos, finalista da Série Diamante, vice-campeão, contra o campeão Vasco Almirantes, que foi campeão do lá em Minas dos convidados, certo? Contra o Fortíssimo TDC também, um jogo super emocionante. E aí, Belo? Bom, o Vasco teve muitos reforços. A gente conseguiu ver a pré-temporada dele jogando lá em Minas. Ganhou todos os jogos que disputou. Além, depois daquilo ainda, eles tiveram algumas contratações. Eles pegaram um running back gringo, o Kentrell Brack. Tiveram mais algumas outras contratações. O Ryans a gente viu na SPFL, só que pelo menos eles não anunciaram nenhuma contratação. Então, vendo o estilo de jogo dos dois, é, para mim pode ser um jogo bem parelho, mas o Vasco leva vantagem. Para mim vai dar Vasco, porque o time do Vasco já é melhor, ainda teve contratações, então vai vir bem forte. E o time do Rhinos, para mim, deu uma melhorada do que o ano passado. Ano passado foi bem ruinzinho, mas esse ano já deu uma melhorada, mas ainda falta algo ainda que eu veja ser aquele Rhinos forte, que toda vez que a gente se encontrou era um time que É, sempre tá ali no topo. o Rhinos é um time de filosofia, né? Assim como o Rex, assim, é um time de escola de futebol americano também, né? Que se colocou nesse lugar. É, ainda acho que eu preciso. O Vasco é um time interessante. Acho que o Vasco, apesar de ter tido contratações, é diferente, né, de, por exemplo, o que fez o Cavalaria. Porque eu acho que a base do Vasco meio que mudou, saca? O Vasco era um time que tinha uma base forte com um running back, um QB mais corredores, mais forte fisicamente. E agora eles adicionaram o Duton e alguns recebedores, um time mais passador, que tem uma filosofia de jogo diferente agora. Entendeu? Antes era um time mais explosivo, agora é um time mais controlador de jogo. Então eu não sei, eu não tenho essa certeza de que o Vasco é um time que melhorou, mas também não digo que piorou. Acho que só mudou, ficou diferente. Vamos ver agora eles aqui, né, contra o Rhinos, que é um time que muda pouco, né, assim, a sua estrutura de jogo, é um time que joga
uma filosofia de Air Raid, né? Que tem um Cthulhu, um passador excelente, que teve alguns problemas na final especificamente, não teve seus melhores jogos, sofreu bastante contra a defesa do Dragons, que veio muito forte. Então, vamos ver, né, como vem esse Vasco e como vem esse Rhinos. Eu gosto mais de assistir o Rhinos, acho que o Rhinos é um time melhor ainda. Nesse ponto hoje, eu acho que assistindo o que eu assisti dos dois, eu acho que vai dar Rhinos. Mas acho que é muito close, entendeu? Acho que, tipo assim, vai ser um jogo de detalhes. E aí, mas eu coloquei no meu bolão, que a gente vai postar depois, eu botei no meu bolão o Rhinos. Vamos de Spartans contra a Locomotiva, outro jogo do Sudeste, né? O jogo em São Paulo. E aí? O Spartans, a gente vê que eles montaram um projeto para ganhar tudo. Deu aquele problema lá em São Paulo, né? E aí depois no Brasileiro acabou sendo eliminado precocemente. E essa temporada, talvez por questão de recursos, deu uma caída boa. Então não é o Spartas que a gente está acostumado a assistir. É um Spartas um pouco piorado. Contra um Locomotivas que veio forte de novo. O Locomotiva já chegou. Fez acho que só um jogo, não foi? No Mineiro. Só contra o Galo direto, não foi? Ou foram dois jogos? Acho que foram dois Não, jogos. foi dois jogos. Eles jogaram Foi contra o. semifinal e final. Perfeito, É, verdade. dois jogos. E aí a gente viu que o Locomotiva é candidato a título novamente, né? O estilo de jogo do Locomotiva é muito bom. Comissão técnica boa, jogadores bons. Tem um preparador físico lá que é muito bom, que é o Alon Percon, que eu acho que é um dos melhores do país. Eles vêm muito forte. Então, não tem nem o que falar aí. Locomotivas, com certeza aí, cravando vitória sobre o Spartans. Aqui é poupa tempo também, né? O Spartans é um time que a gente viu na SPFL, né? Eles ficaram na semifinal, foi um jogo muito difícil, mas que é um outro time que mudou tudo, né? Igual o Vasco, igual eu falei do Vasco, é um time que mudou sua base, né? Tipo assim, antes era um time de alto investimento e agora eles estão com jogadores até da base deles e tudo mais. É um time que está se reformulando com uma ideia de futebol americano. E o Locomotiva literalmente é um trem de jogar futebol americano. Ano passado já jogou bem demais, assim, né? Passando o carro em todo mundo ali da divisão deles ali. Chegando ali para jogar contra times mais difíceis e perdendo no detalhe e tal. E agora, assim como falei do Cavalaria aqui, realmente são reforços, não é alteração, né? Eles não estão criando nada novo do zero, eles estão pegando o que eles já tinham e adicionando e tornando o time que já era uma máquina, mas um trem, literalmente. Então, é o ano que eles vêm para ir com tudo, né? Então, assim, acho que eles vão buscar esse caneco aí. É o time que eu mais tenho expectativa para ver em um nível mais alto, né? Porque a gente viu contra o Galo, mas acho que aqui no campeonato tem times mais difíceis que eles vão pegar e que vai ser jogão. E aqui é eles, poupa tempo, como eu disse. Vamos para agora, a gente sai da T1, vamos para a nossa queridíssima D2. A gente começa com um jogo aqui que eu acho uma incógnita legal. A Chape mudou a identidade visual, ficou bem legal. A galera tem gostado dessa identidade visual nova aqui da Chape. E o Cascavel Olímpias foram dois times que tiveram muitíssimo problemas ano passado na D3. São dois times que vêm de D3, né? Então já tem ritmo de nacional e tal, mas que a gente falava direto, que eram dois times que precisavam melhorar. Vamos ver. Espero que tenham melhorado, tenham
né, acrescentado a sua filosofia, assim como, por exemplo, times igual o Taubaté, que teve muito problema na D3, depois já voltou fortíssimo. O próprio Dragons, né, que teve uma D1 horrorosa, chegou e foi campeão da Diamante, jogando muito futebol. Então vamos ver se essa galera aqui também é uma galera que tá aí, né, tá no corre do futebol americano, a gente sabe como é que é. Então vamos ver se eles já chegam mais maduros e prontos aqui para essa D3. Aqui eu vou com o Cascavel Olímpias, porque o que eu tenho de informação deles, para mim eles ainda jogaram melhor que a Chape foi um time que foi difícil, sabe? Tipo, foi para mim disparado o time junto da gente, né? Do Wizards, talvez tenha sido o time de um pouco mais dificuldade no ano inteiro, tá ligado? Você. É isso. Vou dar meu movimento rage. Esse ano vocês vão ver que eu vou estar metendo um pouco mais o pau lá ele. Mas pra mim esse jogo vai ser parelho, mas isso não significa que seja uma coisa boa. Pra mim vai ser parelho por baixo. Tipo batida de bicicleta com bicicleta, vai ser uma parada meio feia. O time da Chape é um time que tá devendo, é um time bem ruinzinho. A gente viu muitas falhas, tipo falhas de coisa básica mesmo, de quem ainda talvez não entenda do jogo, de não saber fazer um snap, de não saber fazer formação, de não saber o que é o special teams e ter jogadas que a galera não sabe, parece que não entende do game, sacou? Não tô falando que tá sendo mal treinado, tá, galera? Às vezes tem uma comissão técnica, a gente passa pro jogador, a gente entende que às vezes você olha pro banco e não tem o que fazer. É o que você tem ali, é o que tem que trabalhar. Então, pra mim, a Chape tá nesse nível. E o Olympias, pra mim, é melhor que a Chape. Eu já assisti muitos jogos do Olympias, tem mais tempo de vida do que a Chape, tem mais jogos rodados e tem algumas contratações do Londrina. Então, como o Londrina parece que não vai jogar, esses jogadores do Londrina estão indo para alguns outros times e o Olympias aproveitou essa debanda aí e pegou alguns jogadores. Então, já é um time melhor que a Chape, mas esses reforços vai ser melhor ainda. Então, o Olympias aí acho que não vai ter dificuldade de jogar contra a Chape. Beleza. Agora vemos, ó. Vamos com o campeão da D3, um dos times fortes aqui dessa D2 também. E jogou amistoso, né? Internacional. E o Bears, FA, que visita o Erechim Coroados. O Erechim que teve uma divisão mais simples na D3, né? Ganhou todos os seus jogos. É um time, assim, que dentro do que eles querem fazer, é um time super respeitável. Mas eles estão contra uma casca grossíssima, que é o Bears, que é um time que também tá só melhora, só vai para cima, só busca melhorar. E aqui para mim poupar tempo também, é Bears aqui na cabeça. É isso, é o que você falou, o Bears vem de sendo campeão da D3, a gente colocou até como provável campeão da D2. A gente tá colocando muito hype em cima desse Bears. Tiveram algumas contratações, mas nada assim de contratação histórica, contratações normais. Mas é um time que é muito bom, a gente gostou bastante de ver ele jogando. Vamos ver como é que ele lida contra times de D2, que ele jogou contra times de D3. E aí se destacaram. Vamos ver agora como é que eles fazem para lidar contra times com a qualidade superior. Se eles conseguirem manter essa base, mais umas contratações, acho que vai se dar muito, muito bem. Pelo menos eu e o Coach José estão colocando bastante expectativa neles. Quanto o Erechim, que é um bom time, mas ainda falta muito. A gente já assistiu alguns jogos deles. É, para mim, eles são da mesma chave que a Chape e o Red Fit. São, é um time melhor que os dois. Tá ali acima dos dois, mas que ainda não chega ao nível do Bears. Então, assim, lá na minha tier list, pelo menos eu usei na minha cabeça o que deveria acontecer para uma possível final. Entendeu? Então, assim, a escada ali por exemplo, o Bears e o Dragons são os times que eu espero que cheguem na final pelos seus lados, entendeu? Assim, acho que ser campeão da D2 é difícil pro Bears, tá? Acho que
se eles chegam na final, acho que eles vão chegar na final. E aí é um jogo muito difícil, tanto contra Taubaté, Vikings, Dragons, quem chegar lá pelo outro lado da chave. Mas como eles são o time mais forte do Sul aqui na minha visão, eu coloquei eles aqui por isso. Então, assim, não, não, para mim eles não são favoritos ao título, mas eles são favoritos à final, pelo menos. Então, chegando na final, meu irmão, é loucura, né? É um jogo só e tudo pode acontecer. Então, vamos a confronto paulista, que já ocorreu esse ano, né? Vikings e Corinthians, Steamrollers. O Vikings se saiu melhor, né? Lá na Diamante. É, e sim, o Steamrollers, a gente colocou ele um pouco mais alto. A galera até falou assim: pô, rapaziada, vocês estão malucos com esse Steamrollers. É que, assim, por exemplo, eles estão do lado da chave que é o Vikings e eles. Por exemplo, se eles jogam bem esse jogo aqui e surpreendem o Vikings, já tem uma chance deles irem para cima, entendeu? Também acho que de todos esses aí que a gente colocou ali, por exemplo, em pode brigar ou briga forte, é o time que tem mais dúvidas, entendeu? Mas não sei, mano, é o Corinthians, tá ligado? Às vezes dá louca nos caras lá, eles mexem alguma coisa, o time melhora. E já é um elenco que a gente sempre fala, né? Que é um elenco que, porra, esses caras formam jogador à torta e à direita. Vai que eles formam um Tom Brady aí, que ninguém sabe, e eles chegam amassando. Eu não sei, mano, tá ligado? Então, tipo assim, mas acho que aqui o Vikings é bastante favorito, pelo retrospecto aí da SPFL. Então eu iria de Vikings aqui. Eu tô com você. Eu vou de Vikings também. Eu sou o maior hater do Corinthians possível. Quem acompanhou os programas do ano passado, o Corinthians Elite não me deixa mentir aí, mas eu tô sempre criticando os caras. Mas é porque o Corinthians fica com aquela coisa de que a gente tá esperando algo deles, tá esperando uma reação e parece que essa reação nunca chega. Eu espero que seja essa temporada. Pra mim, eles podem surpreender, pra mim, eles não vão chegar forte, mas como eles vão colocar um time só, talvez colocar um time só pra eles seja o ideal, porque vai ter um foco melhor, sabe? Tipo, você consegue juntar dois times e ter um suco ali de um time competitivo. Porém, entretanto, a gente já viu na SPFL e não foi tão bem assim, e o Vikings mostrou ser bastante superior ao time do Corinthians. Pra mim, eu vou de AD Vikings também. Agora vamos de Spartan Agoji contra Cannibals FA. O Agoji é um time que é B, tá, rapaziada? Então ele é um time de desenvolvimento. Eles jogaram a Série Prata, eles tiveram muita dificuldade na Série Prata. E eles subiram uma galera do Agoji para o principal. Então o Agoji, para mim, é o time mais frágil de todas as divisões nesse momento. Então vamos ver como vem. Pode ser que eu esteja enganado, sim, pode ser que os meninos lá melhorem, estejam melhorando. E principalmente com essa casca de jogo agora melhorem ainda mais e cheguem bem, mas contra o Cannibals não vai rolar. O Cannibals é um time muito difícil, é um time muito ofensivo, que é um time muito com ideias muito rápidas. Então, assim, pode ser que eles tenham melhorado, ganhem outros jogos, mas para mim hoje o time mais frágil é esse Agoji e o Cannibals é um dos bons times da D2. Então, muito difícil. E para ti? É isso. O time do Canyons é o time principal, né? É aquilo que a gente falou. É. Estamos falando de um time Academy contra um time principal. O time do Cannibals foi bem no Campeonato Paulista. Então é um time superior. O time do hoje a gente sabe que é um time de formação, muita gente nova. Acho muito massa você ter projetos assim, porque você consegue revelar novos talentos, consegue implementar uma filosofia. Mas o time do Cannibals está acima.
A gente viu como é que eles jogam, eles são muito bem passando. No flag, que é uma modalidade que eu não acho que agrega tanto ao futebol americano, no caso eles vão muito bem, então acaba formando muito skill Monstros. position, isso é bom, eles são monstros no flag, então isso vai ajudar bastante. Pra mim aí vai dar Cannibals sem dificuldade alguma. Um salve aí pro nosso Romário, nosso coach. Vamos para nossas queridíssimas, que a gente sempre adora falar sobre, né? É, agora, o Coritiba Phoenix e o Brasília Pilots. O Brasília Pilots viaja. E aí, fellows? A gente já assistiu um pouco do Curitiba Phoenix. É um time que a gente gosta de assistir, mas que a gente vê que desses quatro talvez seja o pior. Eu tô levando em consideração os últimos anos também, não sei como é que veio de contratação. A gente Até por sabe da dificuldade. nascimento, né? Um time É um muito time mais novo, né? jovem. É um É, time jovem, é um time novo, e a gente sabe que é difícil fazer captação de atletas mulheres, né? A gente tenta sempre incentivar, após não seletivas a gente coloca aqui também, mas a gente sabe da dificuldade, porque a gente já chegou a trabalhar também. A gente tem um time de flag aqui, a gente também abre espaço para as mulheres, a gente sabe o quanto é difícil você achar mulheres que querem praticar esse esporte. Vão estar jogando em casa, porém, o Pilots a gente sabe que tem o Negreiros e tem umas jogadoras que são muito diferenciadas. Eu não sou seleção. maluco de apostar contra o Negreiros. Toda vez que eu apostei contra o Negreiros eu me lasquei e eu percebi que agora apostando a favor dele sempre dá bom. Ziquei, ano passado? Ziquei. Porque a única vez que eu torci a favor do Negreiros, o Pilots acabou perdendo. Você tá Mas tem uma esquecendo do torcida. nosso guia aí que tá no chat, ó. Pode cobrar ele aí, Gui. O Gui tá lá também, o Gui também tá lá no Pilots. Mas acho que o time do Pilots é muito mais time que o Fênix, apesar de jogar fora de casa, tem aquela parada do cansaço, tem aquela parada de algumas atletas não conseguem viajar, né? Tem todo um problema de logística, mas ainda assim o Pilots é muito mais time do que o Fênix. O Fênix, igual a gente falou, é um time muito jovem. Tem jogadores interessantes. Ainda não, eu não consegui ver uma filosofia totalmente nelas. Elas num jogo contra o Jaguars, se eu não me engano, que é o que elas pontuam, elas usam muito a corrida com uma jogadora lá mais jovem. Acho que depois ela saiu do time, eu não sei. Não vimos mais ela. Depois elas viraram um time meio que de passe, heavy. Então acho que eles ainda estão procurando a identidade perfeita para o time. Mas tem bastante meninas assim comprometidas. Gabi, umas outras meninas aí que aparecem bastante no time. A QB é bastante ativa também, então é um time que aos poucos vai melhorando também, né? Fico triste que só tenha 4 times por enquanto. Achei que o campeonato foi bem legal ano passado. Achei que iam se ter mais times, mas infelizmente ainda não apareceu. Mas como é o time mais jovem, talvez seja o time que também mais vai sofrer com isso. A viagem do Brasília Pilots é muito difícil, né? Assim, viagem para Curitiba é difícil, é complicadinha, mas vamos ver. O ônibus sai hoje, o Guizão tá falando aí. Então, uma boa viagem para as meninas. Deus vai estar com elas. E vai ser um bom jogo. Sempre é um bom jogo, mano. O Pilots tem a Lara, que é muito craque, a Alicia, que é uma QB que está se desenvolvendo absurdo. Tem A muitas gente viu jogadoras ela na lá no seleção. início, né, velho? Viu que ela Ela era wide deu uma receiver. melhorada que melhor. Ela era wide. E antes do Pilots, acho que ela chegou a jogar no V8 ainda. Então, tipo assim, Sim. ela teve uma crescente absurda. O trabalho de quem tá trabalhando no desenvolvimento dela tá de parabéns. Ela é uma atleta muito capacitada. Não, eu acompanhava bastante os treinos do Pilots, eu nunca vi ela faltar. Estava sempre lá. Então é o perfil de QB mesmo, né? Então, e hoje ela é uma QB muito boa, tá ligado? Então o Pilots só cresce também, né? Nas redes muito bem.
As meninas são muito unidas, muito fortes, e que nem você falou. Aí a gente tem o Gui, que é um cara que tá crescendo muito também no cenário. O Negreiros, que é um safadão do futebol americano, né? É gigante, o cara já é técnico de seleção e tal, tem vitórias gigantescas aí contra Estados Unidos, contra um monte de gente. Então é sempre um time muito forte. Não gostei do que aconteceu ano passado no, na regra de classificação, achei meio questionável, mas vamos nessa. Acho que esse ano a tabela também ficou boa para o Pilots, né? Então vamos ver. Nós que somos daqui, a gente tem que puxar um pouco do saco daqui também. Então, calma lá. Tem um Agora, adendo também que eu ah, quero falar sobre o Pilots, que é um elogio. É porque eu joguei 2 meses e postaram errado. Tranquilo, sem problema. graças a É, Deus, né, velho, para vocês. é, melhor que jogar 10 amanhã. Mas assim, um adendo que eu faço do Pilots é que elas fizeram uma seletiva absurda. Quando eu vi as fotos, eu até não acreditei. Só de aprovadas foi um bagulho de, tipo assim, umas 30 minas. Então, assim, tem tempo que eu não vejo um quórum tão grande de mulheres para participar de um projeto. Eu não sei como é que tá tendo em questão do treino, se tá tão cheio, eu não consegui acompanhar. Tá Mas legal, toda vez que eu elas assisto postam alguns sempre. stories, tem muita gente. Então, Né? parabéns aí pelo projeto. Vocês estão fazendo uma ótima captação. Acho que captar é difícil, mas a retenção é mais difícil ainda. E aí você conseguir implementar o projeto é outro passo. Então, assim, parabéns pelo projeto. Estaremos torcendo. Vamos ser clubistas sim. E é isso, vai Pilots. É, a gente sempre assiste, né, o Gui. O jogo aqui de Brasília eu não fui porque teve treino e eu saí do treino em cima da hora e não consegui chegar. Aí deu ruim, mas a gente sempre vai. Vamos nos jogos. O Felos foi no do Tubarões, eu não pude ir porque eu estava numa manifestação. De, e a gente vai em todos os jogos que tiver aqui em Brasília, a gente vai com certeza. Fazer uns videozinhos, uns bagulho legal. É, Agora vamos para o último jogo dessa semana, que é o Lusa Jaguars contra o Curitiba Silverhawks. Isso aqui é classicaço, né? É o maior clássico feminino que tem. Foi a final também, né? Deu Lusa Jaguars. Falando um pouco sobre o Lusa Jaguars, é o contrário do Phoenix, né? É um time muito antigo e que tem totalmente a sua filosofia posta. É um time que corre bastante, é um time super físico, é um time que, mesmo que tenha umas peças que são grandes e pesadas, é um time que se move muito bem. Elas apostam muito em atleticismo e dá certo para elas, porque é um time que é campeoníssimo, entra sempre como favorito em tudo que elas jogam. E o Silverhawks é um time também de formação, né? Forma muita menina ali em Curitiba, é um time que está muito fechado também com o cenário masculino também, o cenário masculino apoia muito elas. E tá com uma QB mais jovem, né? E teve um bom desempenho ano passado, principalmente no jogo aqui em Brasília oh, contra o Brasília, não aqui em Brasília, contra o Brasília lá em Curitiba, ela jogou muita bola. Então também são dois times assim que dependendo da evolução, um pode estar melhor que o outro, um vai estar melhor que o fulano. Vamos ver. O time do Curitiba o Silverhawks está se reformulando aos poucos e voltando a ser aquele monstrão que era também. E já está chegando lá, né? Já está no nível bom que elas sempre tiveram. É isso. O time da Lousa foi o campeão do ano passado. É o time a ser batido desse ano. É, a gente não tem normalmente contratações quando rola assim, porque são times longes, né? Você pega a Lousa de São Paulo, aí o Silverhawks de Curitiba, No aí tem o máximo os Fênix, dois, né? né? Que é de Os dois perto, de tem o Curitiba. Fênix, os dois de Curitiba.
e Brasília. E, tipo assim, para fazer contratações fica muito difícil. Então, os times apostam mais em questão de captação de novos atletas e a formação. A gente sabe que demora um tempo para você pegar essa atleta e transformar em realmente um atleta, de entender o jogo, como é que funciona e executar. Eu particularmente gosto muito do Silverhawks. Tem uma comissão técnica muito da hora, eles têm uma filosofia de game muito legal. Normalmente as curitibanas são atletas fortes, atléticas e altas. Eu gosto disso. E para você fazer jogo de passe é mais bacana, mais da hora. Mas a Lusa mostrou que pode surpreender. A Lusa vai estar jogando em casa, tem isso. Então acho que esse fator também pesa. Eza. Aqui é um dos jogos que eu fiquei em dúvida. Que eu fiquei assim, cara, não sei quem apostar de verdade. Mas como precisa tomar um lado, é, eu vou de Lusa. É. O fator casa aqui no feminino é onde mais pega, né? Tirando essas viagens loucas, tipo Brasília, Cuiabá, assim, acho que as distâncias não são tão longe, assim, hoje em dia, assim, pelo menos dentro, antes dos playoffs, né? Nos playoffs você já vira doideira. Mas aqui as distâncias são longas pra caramba, e faz bastante diferença fisicamente. Por exemplo, o Guizão falou aí, pô, elas estão saindo hoje, pro jogo sábado. Então, é uma pica, né, velho? Então, eu também tô com a Lusa, né? Acho que a Lusa é um time que hoje tá um pouquinho mais acima da estrutura do Silverhawks. Mas esse campeonato aqui também é aquela mesma coisa que eu falei lá do Sul, né? Assim, tirando os dois grandes não, do Sul lá, o resto gosta de ganhar um do outro e virar meio que uma saladona, né? Mas o Fênix que sofreu mais ano passado, mesmo assim elas tiveram um jogo bem competitivo, acho que contra a própria Lusa, que foi o campeão, se eu não me engano, ou foi contra o Silverhawks, agora eu não lembro. Então, é por aí. É um campeonato muito legal de se assistir. Espero que tenham mais meninas nas próximas edições. Vamos torcer para isso. A gente também serve para isso. Mais alguma coisa, meu queridão, Então, a se somente isso. falar? Que nem a gente que trocou ideia, esse é um programa só pra gente fazer análise, são 16 jogos. A gente tá fazendo uma previsão. Ele vai ter um programa só sobre análise dos jogos. Vai ser bem trabalhoso aí, com o Joselito, tu te vira. Que depois que tiver esses games, tu assistir 16 jogos em uma É, semana corrido e já tá pronto aqui, não é fácil. Ele tá com um pouco mais de tempo disponível. Eu infelizmente, aí tô muito sobrecarregado com projetos pessoais. Mas vai dar bom, o Brasil já não vai falhar, não. A gente vai ter o próximo programa aí, vai ser só com o Coach Joselito, que vai ser a análise dos três jogos que tivemos no final de semana passado. Foi a final da Prata, a final da Ouro e o Kickoff do Tubarões. Apesar que eu assisti os três, o negócio é só questão de tempo mesmo, que eu não vou conseguir participar. Mas gostei do que eu vi e é isso. a gente só falha se eu tiver sem voz e morrendo. É o que aconteceu da última vez. Então, valeu, rapaziada. Muito obrigado a todo Mais, mundo que acompanha a gente. mais um fim de The Audible. A flag voa e a gente se despede. Valeu. Olha o Coach Monção chegando agora.